Olá, amigos, tudo bem com vocês? Que coisa boa estar aqui trabalhando com vocês nesse projeto incrível que é o projeto da resolução comentada de provas do Enem. Eu sou o professor André Rosa, da parte de Ciências Humanas, e estou aqui especificamente trabalhando com vocês na parte de História e vou resolver com vocês o Enem de 2022, prova de cor azul. E eu quero que vocês me acompanhem nessa questão, que é a questão número 89, que ela tem um assunto incrível e importante para você estudar e revisar. Vamos a ela? Acompanhe-me na leitura do texto. Quando os espanhóis chegaram à América, estavam em seu apogeu o Império Teocrático dos Incas, que estendia seu poder sobre o que hoje chamamos Peru, Bolívia e Equador, abarcava parte da Colômbia e do Chile, e alcançava até o norte argentino e a selva brasileira. A Confederação dos Astecas tinha conquistado um alto nível de eficiência no Vale do México e do Yucatán, na América Central. A esplêndida civilização dos maias persistia nos povos herdeiros, organizados para o trabalho e para a guerra. Os maias tinham sido grandes astrônomos, mediram o tempo e o espaço com assombrosa precisão e tinham descoberto o valor do número 0 antes de qualquer povo da história. No Museu de Lima podem ser vistos centenas de crânios que receberam placas de ouro e prata por parte dos cirurgiões incas. Eu estou aqui falando de incas, eu estou aqui falando de maias, eu estou aqui falando de astecas. Eu ainda não vou para o enunciado da questão. Vamos lá, o que é o meu tema? Povos pré-colombianos. São os povos que viviam aqui, faziam realmente o seu grande domínio. São várias tribos que existiam, é claro, mas essas têm destaque muito grande. Eu tenho os maias na região da Guatemala, os astecas na região do México e os incas que vão ter exatamente essa seleção de países. Principalmente eu seleciono o Peru, o Equador e o Chile. Ficou meio bagunçado, né? Apagar algumas coisinhas. Então, quando você visualiza esses povos, mais uma vez, astecas, maias e incas, você acaba estudando as suas particularidades. Acaba estudando povos que tinham valorização imensa para nobrezas, chefes militares e principalmente chefes religiosos. Eram tradições que se mantinham, principalmente politeístas, e que, no final das contas, dava uma circunstância de poder e de riqueza. Para você ter uma ideia, falando apenas de um povo aqui citado no texto, que são os astecas, eles tinham a maior reserva de ouro do mundo. Por conta disso, até os espanhóis foram mais agressivos naquela região do que em outras. Então, estamos falando dos povos pré-colombianos. As sociedades mencionadas deixaram como legado uma diversidade de... Olha só o que eu estou perguntando de uma maneira genérica. Quais são as heranças desses povos? Opção A, bens religiosos inspirados na matriz cristã. É claro que não. Você vai notar que, no final das contas, quem tem uma matriz cristã para deixar um legado são os negros que vão ser escravizados com o seu sincretismo religioso. Os índios pré-colombianos não deixam. Eles são praticamente sufocados e exterminados. Acontece um etnocídio, como nós chamamos na história, e por isso eles perdem essa identidade cultural muitas vezes. Então a A está falsa. B. Materiais bélicos pilhados em batalhas coloniais. A superioridade do branco se dava exatamente nesse ponto, na superioridade tecnológica beligerante. Então, eles, homens brancos, têm uma superioridade bélica maior do que esses índios. Então, não é herança dos índios uma tecnologia bélica, e sim herança desses brancos. Opção C, heranças culturais constituídas de saberes próprios, de costumes próprios, de condições próprias. Isso aqui é a opção correta, que é a opção C. Eles têm heranças culturais constituídas de saberes próprios, que deveriam ter sido valorizadas, mas foram sufocadas plenamente pelo homem branco. Então a C é a ideia, portanto, o legado que deveria ser lembrado nesse momento. Opção D, costumes laborais moldados em estilos estrangeiros. Poxa, claro que não. Quais são os estilos estrangeiros que eu tinha? Era exatamente o sistema capitalista. O costume laboral, para quem não está entendendo essa palavra, é o costume de trabalho.
Laboral vem de labor, labor é o trabalho. Então, ele está querendo dizer que uma das coisas que os povos indígenas deixaram são costumes de trabalho vindos dos estrangeiros, vindos dos europeus. Pô, o costume de trabalho dos europeus é o capitalismo, o índio não tem capitalismo. Então, o item está, a opção está falsa. E a E, práticas medicinais alicerçadas, no conhecimento científico. Eles eram muito mais espiritualistas e não tão científicos. Realmente, nesse caso, aí os europeus, eles tinham uma vantagem. Por quê? Porque sofriam muito mais doenças, pragas, pestes e por isso desenvolveram um processo científico muito melhor. Então, nesse caso, a opção correta é a opção C, fazendo com que a gente, portanto, finalize a abordagem dessa questão. Eu agradeço demais a sua presença, a sua atenção, a sua audiência. Nesse momento, eu agradeço muito em ter dado o meu melhor para tentar fazer você aprimorar o seu e tentar, é claro, conseguir sua aprovação, que é hoje, neste momento, na verdade, o seu principal fator de trabalho. A sua meta tem que ser o sucesso. E eu agradeço demais sua atenção. Até a próxima!